Paz do Senhor, boa tarde. Boa tarde, Pai Senhor. Hoje eu tô em companhia de alguém que já tá de férias. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 9. Ela vai ler o primeiro versículo e o último? Sim, Pode ser? pode. Então vai lá. Vai falar sobre Abimeleque e governo sobre Siquém. Certo dia, Peraí. Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu Clã. materno. Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Que maneira mais trágica, né, de se tornar rei, matando seus meios irmãos. Vamos continuar? Agora nós vamos falar a parábola de Jotão. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouça-me, cidadãos de Siquém, ouça-me, se querem que Deus os ouça. Certamente as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me, seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas, mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Que tragédia em cima de tragédia, né? Jotão se levanta e vê toda aquela injustiça e diz: vocês estão concordando com tudo isso mesmo, né? E nós vamos ver o que acontece. Siquém se rebela contra Abimeleque. Gente, a pessoa ela pode triunfar por pouco tempo quando há injusticidade, viu, Ana? A Ana falou: isso é uma injusticidade. Na verdade ela queria dizer injustiça, mas foi tão lindo que eu nem corrigi. Vamos continuar. Siquém rebela contra Abimeleque. Depois de Abimeleque havia
Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem a campo, colherem uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade, e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed, se não é um verdadeiro filho de Siquém, porque devemos servi-lo, é apenas filho de Gideão, e esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirvam os verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém, porque devemos servir a Abimeleque. Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arrumá para lhe dizer, Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanharam saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebu respondeu, são apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu, não, são pessoas descendo das colinas e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou, onde foi parar toda a conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque, porque deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho. Enquanto recuavam até o portão da cidade, Abimeleque voltou a Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse aos seus homens. Assim cada um cortou alguns galhos e fez com que Abimeleque então amontoara os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte. Toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou, mas quando se preparava para incendiar de novo, a entrada da torre, uma mulher que estava no terrado jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro, tire a espada e mata-me, assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com uma espada e ele morreu.
Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Pode ler. 56, né? Bem alto. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade, assim cumpriu que a maldita cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Então nós vamos ver 2 capítulos muito tristes, né? Na verdade, um capítulo, né? O capítulo 9 ele é bem grande, mas nesse capítulo você vai ver Abimeleque, que era um filho, né, de Gideão com uma concubina. Gideão teve 70 filhos, tinha muitas mulheres. Por isso que a gente tem que, entendeu? Monogamia, gente, dá mais certo. Porque é muita inveja, e os filhos não convivem junto, não tem amor de irmão. E aí eles, quando Gideão morreu, Abimeleque quis tomar o lugar de líder, de rei, e matou seus irmãos. E aí foi tomando algumas cidades, mas tudo que a gente começa errado, gente, há uma consequência. Todo plantio, ele tem uma colheita. Então, se eu plantar semente ruim, eu vou ter uma colheita ruim. Se eu plantar uma semente boa, Catarina, eu vou colher coisa boa. Não tem como. Parece que tudo estava dando certo, ele foi conquistando 1, 2 cidades, mas de repente ele foi morto por uma mulher, né, que tacou uma pedra. Então, que nós possamos conscientizar. Lá o Senhor diz que o nosso coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa, mais corrupto que qualquer coisa no nosso coração. Não confie no seu coração, confie na palavra de Deus, confie no que o Espírito Santo de Deus fala para você. Porque o nosso coração, emoção, paixão, ele nos engana. Às vezes a gente acha, aquela pessoa não gosta de mim. E às vezes é alguém que está tentando, através da correção, de uma bronca que for, que você esteja no melhor caminho. Mas nosso coração está falando, não, se ela gostasse de mim, ela estava do meu lado. Gente, em nome de Jesus, ouça o Espírito Santo. Não ouça, sabe? As pessoas que cheguem perto de você, leve-as em oração que você vai saber. Né? O Espírito Santo sempre nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. Ana tá com sono, gente. Vamos orar, Ana? Não. Não? Não. Você não quer orar? Não. Você não quer orar alto, mas você vai orar baixinho. Não. Nem baixinho? Não. Tem que orar. A cara da mãe queima, né? Mas vamos continuar. Vamos orar. Abba, Pai, nós oramos nesse momento e vemos o capítulo 9 de Juízes, uma história terrível de Abimeleque, porque fazia tudo que o coração dele mandava, tudo que ele achava certo, na razão dele, e isso trouxe tanta desgraça para quem estava ao redor dele e para ele mesmo. Jesus, que nós possamos ter um coração manso e humilde como o teu, nos submetermos à sua palavra, nos abaixarmos e dizer, Deus, o Senhor quer que eu faça isso ou não? O Senhor quer que eu mude de casa ou não? O Senhor quer que eu troque de trabalho ou não? O Senhor quer que eu me case com essa pessoa ou não? Porque o Senhor sabe o que é melhor. O meu coração é enganoso, ele me engana. Mas o Senhor não. O Senhor é verdadeiro, fiel, justo, um Deus bom. Nós te agradecemos. Vem iluminar. Eu sei que eu estou orando com alguém aqui que precisa que o Senhor ilumine. Ajude essa pessoa a se achegar e humildemente orar ao Senhor, clamar ao Senhor. E eu sei que o Senhor vai revelar. Joga luz sobre as trevas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Não hajam como Abimeleque, né? Tudo que dá na teia, não faz isso. Toda vez que eu fiz isso, eu só fiz coisa errada. Amém, Ana Catarina? Amém. Quer falar alguma coisa? Não. Fala, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Fala, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. E orem. E orem. Fala, eu também vou orar. Eu também vou orar. Deus abençoe. Eu Tchau. também não vou orar. Vai ser. Ela ora, viu, gente? É só gracinha mesmo.